Olá, tudo bem? Eu espero que gostem do vídeo sobre micro-organismo e produção de vacina. Olá, professores, meu nome é Andressa. Bom, e o conteúdo que eu escolhi para falar aqui para vocês foi o micro-organismo e a produção de vacinas. Bom, como já tivemos uma base do que é o micro-organismo, sabemos que eles são seres muito pequenininhos e que eles não podem ser vistos a olho nu, então por isso precisa ter um auxílio de um microscópio. O microscópio, já está na área da microscopia, na qual abrange todos eles, que a maioria deles que faz, na verdade todos eles têm uma grande importância dentro da microbiologia, pois são através deles que nós analisamos os pequenos seres. E devemos lembrar que os micro-organismos eles estão presentes em todos os lugares, ar, solo, água, até mesmo nos seres humanos. E por isso que quando nós estudamos aquela regra dos 5 segundos, que é muito importante e que é uma regra que sabemos que é falsa, por exemplo, se eu deixar algum alimento cair no chão, dependendo do alimento e do ambiente, e também da umidade, vai ter uma transferência mais rápida de bactérias. Então, essas bactérias que vai ingerir no seu alimento, a maioria delas são as patogênicas, ou seja, são aquelas que são malignas para o seu corpo e que pode provocar doenças infecciosas, diarreia e até mesmo morte. Mas é claro que não devemos ficar neurótico com essa coisa. Vou ter que ficar limpando tudo, ter mania de limpeza, que não precisa disso. Ficar muito preocupado nessa questão de ficar limpando, cuidando toda hora, até porque tem as não patogênicas, ou seja, aquelas que são úteis e benéficas para o nosso corpo, ou seja, ela vai auxiliar no nosso organismo. Por isso que nós precisamos dela, então não precisamos ficar se preocupar tanto com isso. Agora, voltando um pouquinho para a história da microbiologia, hoje atual a gente já sabe, como é formado e tudo mais, mas antigamente foi só descoberto, vamos dizer assim, em 1674, quando Antônio Leeuwenhoek, ele estava pesquisando e ele criou o seu primeiro microscópio. Então ele pegou algumas amostras e começou a visualizar alguns seres. Através disso, ele escreveu uma carta para a Sociedade Real Inglesa com tudo que ele estava vendo, ou seja, ele descreveu a estrutura e tudo mais, e foi distribuindo na sociedade. Então, foi a partir daí que deu início à microbiologia, quando as pessoas tiveram essa visão. E foi a partir daí, então, que as pessoas souberam da existência dos seres microscópicos, ou seja, foi através dele. Então, por isso é importante a gente saber um pouco da história para saber como ela chegou, vamos dizer, como ela se formou até hoje. Bom, e com isso também os nossos micro-organismos, eles são divididos em alguns reinos, como protista, que é o reino dos protozoários, tem o reino fungi, que é o reino dos fungos, e também tem o reino monera, que são o reino das bactérias. Uma curiosidade quando falo de micro-organismos em si, falando deles todos, Mas uma característica do protistas, do protozoários, é que eles gostam muito de ficar em lugares mais úmidos, em ambientes mais que tenha água. Então, para eles é melhor. Essa é uma característica dos protozoários. E como nós estamos falando de micro-organismo atual, e essa microbiologia, ela está sendo muito utilizada, sempre foi muito utilizada, mas agora está mais ainda pelo fato que os micro-organismos eles fazem parte da indústria farmacêutica para alguns antibióticos, vacina, então é muito importante. E na indústria alimentícia, que na produção de alguns alimentos, muitas empresas, muitas indústrias usam algumas bactérias, alguns fungos, como o queijo, iogurte. Então, tudo isso faz parte no nosso cotidiano. E às vezes a gente nem se preocupa em saber como real funciona. Bom, falando agora um pouco sobre a produção de vacina. Para que serve a vacina? Bom, ela serve para evitar algumas doenças que são provocadas por alguns micro-organismos, como bactérias e vírus. Ou seja, essa vacina ela faz com que o nosso corpo comece a produzir anticorpos específicos, ajudando no nosso sistema. E com isso, por exemplo, se você tomar já uma dose de alguma vacina, o seu corpo vai estar imune àquela determinada doença, ou seja, se algum micro-organismo se instalar no seu corpo, ela não vai deixar que aconteça alguma reação, alguma doença se instalar. E
tipo, muitas pessoas acham que o método da produção de vacina, né, para até ela ficar pronta é muito simples, mas não, é um longo processo e muito complexo. Agora nós temos, né, em fato, realidade, a questão do Covid-19, que eles estão em busca de uma cura, e muitas pessoas pensam, nossa, deve ser rápido e fácil, mas não é assim. Eles dizem, né, a OMS, que demoram meses, mais tipo 6 meses, 1 ano para ter o resultado, porque essa produção ela passa por fases, ou seja, tem aquela fase que é a fase da produção, deles verificar quais são os medicamentos, o que eles devem fazer, e tem a fase, né, de análise, que para eles levar até a farmácia e tudo mais, ou seja, é um longo processo e demora bastante. Então, por isso, tem em mente que não é um processo fácil. E também tem a questão dos antibióticos, né, que eles previnem algumas doenças bacterianas. Por exemplo, se eu tiver com dengue ou com febre, alguma determinada meio sintomas, né, doenças, ele meio que vai prevenir, ele vai aliviar alguns sintomas que nós sentimos e vai, tipo, evitar que o nosso corpo sofra aquelas reações que muitas vezes é muito ruim. Então, no lugar de você tomar uma vacina, você costuma tomar um antibiótico. E também muitas pessoas confundem soros com vacinas, só que elas têm uma grande diferença entre as duas. O que acontece? A vacina, ela já vai para o lado da cura, ela já tem um processo diferenciado. E já o soro é mais quando uma pessoa está debilitada, está passando por alguns problemas respiratórios, algo do tipo, e ela deve ir naquele determinado que eles aplicam naquela determinada pessoa e ela possa melhorar. Então, é um método diferenciado e muitas pessoas confundem. Ou seja, a vacina, ela é muito útil dentro de algumas indústrias, da medicina, que é o principal dela, né? Mas fora também, ou seja, engloba praticamente tudo nas produções. Então, por isso temos que ter em mente que é muito importante não se esquecer. E é mais ou menos isso, né? Um pouquinho de como que os micro-organismos atuam dentro de cada área. E não só dentro da indústria, né? Mas como tem a questão da questão alimentícia, né? Dos alimentos que precisam de alguns micro-organismos, nos queijos e iogurtes, ou seja, tudo envolve. Às vezes a gente nem pensa que está presente naquele determinado lugar, na nossa casa, nos nossos móveis, está tudo englobado. Então, a gente tem que ter cuidado, prevenir para que tudo dê certo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e pretendo ver vocês, nossos professores maravilhosos, até depois dessa quarentena. E é isso. Um beijo e eu espero que tenham gostado do meu vídeo.